Olá pessoal, tudo bem? Na videoaula passada nós vimos dois modelos clássicos para o problema de programação em máquina única. Nós vimos a formulação baseada em precedência e a formulação baseada em posição. Nesta videoaula nós vamos ver uma estratégia diferente de modelagem matemática para o mesmo problema, a formulação indexada pelo tempo. Em inglês, essa formulação é conhecida como time indexed. E estão aí os parâmetros que a gente usa, são os mesmos do problema que a gente conhece de máquina única. O tempo de processamento, o peso ou prioridade da tarefa, o prazo, só que agora tem um parâmetro novo, o H, né, o Hzão, que representa o horizonte de tempo do nosso problema. Os autores da literatura em geral usam a letra T maiúsculo, T grande ou Tzão, para representar o horizonte de tempo, mas como aqui em scheduling a gente já usa o Tzão para representar o tardiness, o atraso das tarefas, então aqui a gente vai usar o Hzão como horizonte de tempo. Tá? Nessa formulação, as variáveis são do tipo xjt, que é uma variável binária e é igual a 1 se a tarefa j é programada para iniciar no instante t da programação. Então, pela primeira vez aparece o índice t, antes não tinha, né, que representa o tempo, e é por isso que a formulação é chamada indexada pelo tempo. Tá? Mais à frente nós vamos ver uma comparação com os modelos anteriores e essa que nós estamos apresentando. As outras duas variáveis que a gente usa também já são conhecidas, né, o completion time, ou instante de término da tarefa j, e o Tzão, como eu falei, já é o atraso da tarefa j, certo? Vamos ver alguns conceitos dessa formulação para a gente poder elaborar o modelo matemático. Temos aqui um gráfico de Gantt, tal como nós conhecemos, para uma única máquina, um exemplo com 3 tarefas. Está vendo que nesse problema não tem interrupção, parada, tempo de setup, data de liberação, né? Então, a programação inicia no instante zero e continua seguidamente, né, uma tarefa após a outra, sem parar. Muito bem, no caso da formulação indexada pelo tempo, a gente vai fazer uma discretização. Tá? Cada unidade de tempo é como se fosse um bloquinho, um slot, como alguns autores chamam. E até a representação da reta do tempo é diferente. Antes a gente usava o número em cima da marca do tempo, né? Agora com essa discretização a gente considera o intervalo como o tempo 1. Tá? Um instante de tempo 1 é o intervalo, esse intervalinho de uma unidade. Tá certo? No fim das contas, a solução ela vai ser a mesma, né? Só vai mudar então a representação matemática do problema. Tá certo? Tá vendo aí que o gráfico, ele, apesar de ser discretizado, né, ele vai representar a mesma sequência de tarefas. Muito bem, então agora sim, comparando com as formulações anteriores. Lembra que nós tínhamos a formulação baseada em precedência. Naquela, a variável era do tipo x e j, né, uma variável binária, que era igual a 1 se a tarefa i vinha antes da tarefa j. Então repara que nesse exemplo, tá, a tarefa 2 vem antes da tarefa 3. Então para modelagem baseada em precedência, o x e j, né, o x23 é igual a 1. A tarefa 2 vem antes da tarefa 3. Né? Não necessariamente de forma consecutiva, né? A tarefa 2 também vem antes da 1, então x21 também seria igual a 1. Tá? Só para a gente relembrar também a outra formulação baseada em posição. A variável era do tipo xjh e era igual a 1 quando a tarefa j, né, estava programada na posição h. Então, nesse exemplo, a tarefa 2 está na posição 1. Então, x21 é igual a 1. Repara que a tarefa 3 está na posição 2, a azul. Né? Então, a variável x32, para aquela formulação baseada em posição, né, o x32 é igual a 1. Tá certo? Esses são os exemplos das formulações que a gente já viu, né, na aula anterior. No caso aqui da formulação indexada pelo tempo, na variável xjt, né, ela indica o instante em que a tarefa inicia, né, a programação dada aí pelo início da tarefa. Né? Então, repara que a tarefa 2 inicia no instante 1,
né? Então a variável x21 é igual a 1. Quando inicia a tarefa 3, né, azul, inicia no instante 6. Então a variável x36, né, a tarefa 3 no instante 6, é igual a 1, certo? A tarefa lilás, a J1, né, ela inicia no instante 9. Então a variável x19 é igual a 1. Todas as outras variáveis, as outras combinações de índices aí, né, tem o x igual a 0, certo? Então a variável x ela marca o início, né, de cada tarefa. Muito bem, vamos ver um pouco mais de conceito. Ó. Considerando aí o mesmo exemplo, então, né, o mesmo gráfico, a gente já viu, né, vamos pegar agora o exemplo da tarefa azul aí, a J3. Né, a gente já viu que essa tarefa inicia no instante t igual a 6, tá aí, né, o gráfico mostra isso. Então, qual é a expressão que me dá o instante de término dessa tarefa? É importante ter esse cálculo, né? Será que é só pegar o tzinho aí e somar o tempo de processamento da tarefa 3? Vamos ver se funciona. Né, o tzinho de início é 6, ela dura 3, então 6 mais 3 é igual a 9. Mas a tarefa 3, pelo gráfico, não termina no instante 9, ela termina no instante 8. Né, então a relação é essa que nós falamos, é t mais o tempo de processamento menos 1. Né, a gente tem que fazer menos 1 para dar o instante de término exato da tarefa. Tá? E aí a gente vai multiplicar essa expressão pelo x, porque a expressão só vale se ela iniciar no instante t igual a 6. Para qualquer outro instante t, né, o x vale 0 e a gente anula essa expressão. Né? Então, somente para o instante em que xjt é igual a 1, né, que é o caso do instante t igual a 6, né, essa expressão é válida, por isso a gente multiplica pela variável x, para validar a expressão. Muito bem, usando agora o mesmo exemplo, vamos fazer mais uma pergunta. Vamos agora considerar que o nosso Hzão, o horizonte de tempo, é 15. Isso é uma prática comum também na literatura de considerar o horizonte de tempo como a soma dos tempos de processamento de todas as tarefas. Né? Repara que se somar tudo aí dá 15, é o instante final lá da programação. Então, se o Hzão é igual a 15, qual é o intervalo possível para início de J2? Agora vamos olhar a amarela. Tá? Tá vendo que no exemplo J2 inicia no instante 1. Né, ela poderia iniciar no instante 2, no instante 3, no 4, né, em qualquer instante. Mas será que qualquer mesmo? Ela poderia iniciar, por exemplo, no instante 13, 14, 15? Né? Se a gente tem um horizonte limitado, de tamanho 15, e a tarefa 2, amarela, dura 5 unidades de tempo, então existe um instante máximo que ela pode iniciar para dar tempo de terminar dentro desse horizonte de 15. Né? Então o que a gente faz para calcular isso? A gente desloca essa tarefa, né, lá para o final. Tá vendo que a gente colocou na última posição possível. Né? Se deslocasse mais uma unidade, escaparia do horizonte 15. Né? Então a gente vê que o instante máximo que ela pode iniciar é o 11. Né? É o 11. Tá? Ela pode iniciar, então, as possibilidades é de 1 até 11. Né? Então essa é a resposta da nossa pergunta aí. Então o intervalo em que ela pode iniciar o processamento começa em 1, como nós falamos, né? E vai até o 11, que a relação do 11 é pegar o horizonte de tempo menos o tempo de processamento da tarefa mais 1. Certo? Vamos ver se funciona. O horizonte é 15, tarefa dura 5, então 15 menos 5, 10. Né? Só que a gente vê pelo gráfico que ela pode iniciar até o instante 11. Então é H menos PJ mais 1. Com isso, a gente definiu o instante de término de todas as tarefas. Tá vendo? Pelo balãozinho lá em cima, a gente já tinha falado, né? Que o instante de término e o CJ, né? É o Tzinho mais PJ menos 1 vezes a variável binária de decisão. Certo? Só que essa expressão que está mostrando aí no quadro embaixo, ela usa o T. E nós não informamos o T em lugar nenhum, né? A gente está informando para cada tarefa J a expressão que está do lado direito. Mas e para qual T? Né? Então, para generalizar isso, a gente coloca o somatório de todos os instantes possíveis para cada tarefa. Então, para cada tarefa, começa no instante 1 e vai até aquele instante final que nós mostramos no intervalo, né? Que é o Hzão menos PJ mais 1. Então, essa já é a primeira restrição do nosso modelo. Já temos uma expressão
para o nosso modelo, certo? Então tá aí, ó, modelo. Vamos iniciar o primeiro exemplo com o tempo de fluxo ponderado. O que é o tempo de fluxo? Em geral, o tempo de fluxo é a diferença entre o instante final da tarefa, quando ela termina a execução, menos a liberação da tarefa. Se ela é liberada lá no instante 3, 4, 5, só aí que começa a contar o fluxo da tarefa. Nesse caso nosso, todas as tarefas já estão liberadas no instante 0 da programação. Então, a partir do 0, todas as tarefas já começam a contar o seu fluxo. Então, o tempo de fluxo coincide com o instante de término de cada tarefa. Tá? Aí a gente pondera pelo peso só. Então, o objetivo está ali, ó, na primeira linha, é minimização do fluxo ponderado. A soma total dos fluxos ponderados. A primeira restrição é a do CJ, a gente calculou no slide anterior, tá certo? E temos mais uma restrição já aí, que é a soma de todos os XJT, indo de 1 até o Hzão menos PJ mais 1, que é o intervalo possível de início de cada tarefa, certo? E isso tem que ser igual a 1. Ou seja, cada tarefa J, tá vendo que essa expressão aí, a terceira, ela se repete para cada uma das tarefas J indo de 1 a n, Então, cada tarefa J só pode ter um início. Então, a soma de todos os x, todos os inícios de cada tarefa J tem que ser igual a 1. Tá? É isso que faz aí essa última expressão que aparece aí no slide. Ela garante que cada tarefa tenha só um início aí no modelo. Muito bem, surge mais uma pergunta, Por essa programação que está aí, a gente está falando que cada tarefa inicia só uma vez. Mas será que a tarefa seguinte, a vizinha, ela pode iniciar logo em seguida? Por exemplo, aí na parte laranja, ó. A tarefa 1 está iniciando no instante 3, x13 igual a 1. Será que a tarefa 2 pode iniciar logo no instante seguinte? No instante 4? A tarefa 3 pode iniciar no próximo instante 5? Você está vendo que aí as tarefas 1, 2, 3, elas estão iniciando nos instantes 3, 4 e 5. Logo em seguida, sim, em instantes ou em slots de tempo vizinhos. Isso poderia se elas tivessem tempos de processamento igual a 1. Cada uma delas ocupa um slotzinho de tempo e beleza. Mas a gente está usando o exemplo lá que a gente viu no gráfico. A gente viu que os tempos de processamento de cada tarefa, eles são maiores do que 1, Eles ocupam mais do que uma unidade. Então o modelo tem que proibir a escolha desse instante de início vizinho um ao outro. O modelo tem que garantir que se respeite o tempo de processamento de cada tarefa, certo? Então, como é que a gente faz isso? Vamos estudar mais um pouco as propriedades do problema. Tá? Esse modelo, essa formulação, ela é bem inteligente. Por isso, então, a gente tem que ir construindo o conhecimento para entender direitinho as relações. Tá? Então, vamos lá, o nosso gráfico gigante. Vamos pegar agora um instante exemplo aí, o t igual a 8. Tá? Vamos pegar essa referência de t igual a 8. E vamos ver as possibilidades aí. A gente tem as 3 tarefas que a gente pode programar. Tá? Vamos imaginar que a gente esteja considerando como instante final aí, esse t igual a 8. Tá? Então, para esse exemplo, nós temos 3 opções de programação terminando no máximo em 8. Se a gente programar a tarefa J1, iniciando num outro instante telinha, tá? Por isso que é telinha, para diferenciar. Tá vendo? É o telinha indo de 2 até 8. Esses são os instantes aí dos tempos de processamento da tarefa 1. Essa é uma das possibilidades. Eu posso programar a tarefa J1 ou eu posso programar a tarefa J2, que inicia no instante telinha igual a 4 e o processamento vai até 8. Essa é a duração dela. Ou então a terceira possibilidade, J3, iniciando em telinha igual a 6 e indo até 8, certo? Então são 3 possibilidades. Agora traduzindo matematicamente. Se for J1, que expressão eu tenho? Eu tenho que fazer a soma desse intervalo aí de telinha indo de 2 até 8, tá vendo o somatório de telinha de 2 a 8, para x1, para a tarefa 1 de telinha. Muito bem, isso aí tem que ser menor ou igual a 1. Então vai ser 0 se eu não programar a tarefa 1, se for outra tarefa que eu puser aí. Mas se eu puser a tarefa 1,
A soma dos instantes de início aí, nesse intervalo aí de processamento que ela tem, nessa duração dela, tem que ser no máximo 1, certo? Isso é análogo para as outras tarefas, né? Para a J2, a soma do intervalo dela, né, de telinha agora indo de 4 até 8, tem que ser no máximo 1, né? Não pode ser 2, certo? Entendeu? Pode ser 0 se ela não for programada, se não for a J2, mas tem que ser no máximo 1. E a mesma coisa para a J3, né? A J3 tem um intervalo de telinha indo de 6 até 8. Então a soma de x3 telinha tem que ser no máximo igual a 1. Isso garante que eu não vou escolher instantes de tempo vizinhos. Para cada uma dessas tarefas aí que eu escolher, né, eu vou garantir que ao escolher o instante de início dela, eu não escolha para outra tarefa, né, o instante vizinho, por exemplo, aquilo que nós tínhamos falado, tá? Só que para fazer isso daí simultaneamente, então, para todas as tarefas, porque a gente só tem uma linha do tempo, né? Aqui a gente dividiu em 3 expressões para entender o funcionamento, né? Mas a gente tem que fazer tudo simultaneamente. Então a gente faz o somatório, né? A gente soma as 3 opções, né? Porque o somatório indica o ou, né? A escolha exclusiva. Eu escolho um ou outro, uma tarefa ou a outra, uma expressão dessa aí do somatório do x ou a outra, né? Uma vez que eu escolhi uma, necessariamente eu tenho que zerar as outras todas. É isso que faz essa expressão matemática aí do quadro laranja, né? Ela, ao escolher uma, ela obrigatoriamente ela zera, porque a soma de todo o intervalo, né, respeitando o tempo de processamento de cada tarefa, certo? Fora do tempo de processamento eu posso fazer outras escolhas, né, para valores igual a 1, né? Valores iguais a 1. Mas dentro desses intervalos eu sempre garanto que só vai haver uma escolha, né, número 1, tá? Repare então que genericamente o telinha é sempre calculado, né, iniciando em P menos PJ mais 1, né, essa é a generalização do instante de início de qualquer uma das 3 tarefas, indo desse instante telinha até T, certo? Vamos ver agora uma outra situação, isso nós pegamos para T igual a 8. E se o T fosse um instante mais no início, por exemplo, 5, né, o que aconteceria? Aqui de novo eu tenho as 3 possibilidades de tarefas para programar, né, iniciando cada uma, né, no seu respectivo instante de início, de acordo com o tempo de processamento, de forma a terminar sua execução nesse instante de referência igual a 5, certo? Repara que se eu fosse programar a tarefa J1 aí, a lilás, para ela caber dentro desse intervalo até t igual a 5, teria que começar lá no instante negativo, né? Isso não existe. Eu não posso fazer uma programação num instante negativo, né? Não pode. Então a gente vê que se eu quisesse programar J1 aí na primeira posição, eu obrigatoriamente teria que fazer t' igual a 1. E não t' igual àquela expressão que apareceu no somatório, né? Que é t' igual a t menos pj mais 1, porque isso dá um valor negativo, né? Se você calcular aí, você vai perceber que dá negativo. Então, para que isso não aconteça, para não escolher um valor negativo, a gente só substitui, né, o início do t' por essa expressão aí. A gente faz o max, né, o maior valor, entre 1 ou aquele termo t menos pj mais 1. Quando o termo for negativo, a gente inicia em 1. Quando o termo não for negativo, eu inicio nesse termo aí, para fazer o intervalo exato da duração de cada tarefa, certo? Então assim nós temos mais uma expressão, mais uma restrição para o nosso modelo. Mas voltando à pergunta, por que essa expressão aí, ela evita, né, aquela pergunta que a gente tinha feito antes? Ou a pergunta é, será que ela evita, né, essa expressão, ela evita aquela escolha de slots ou de instantes de tempo vizinhos, né, para tarefa 1, o instante 3, para tarefa 2, o instante 4, para tarefa 3, o instante 5. Né? Como que funciona isso? Vamos entender um pouco mais em detalhes. Então, de novo, o mesmo gráfico, as mesmas tarefas, as mesmas possibilidades e o mesmo exemplo aí do instante t igual a 8. Só que agora vamos colocar a tarefa J1 aqui na programação. Tá? Agora ela está aqui no nosso gráfico.
Então agora a gente já sabe que ela inicia em 2 e termina em 8. Muito bem, então vamos ver como é que fica a matriz XJT. Essa a gente ainda não tinha visto, tá? Então, do mesmo jeito que lá nos outros modelos tinha uma matriz quadrada, né, N por N, aqui tem uma matriz de tamanho N por H. Né? Então aqui nós temos mais variáveis do que nas outras formulações. Né? Mas essa formulação tem algumas vantagens em relação às outras, né? São vantagens computacionais. Tá? Isso a gente pode comparar depois na implementação. Muito bem, então nas linhas aqui dessa matriz nós temos as tarefas e nas colunas nós temos aí os instantes t que vão de 1 até o horizonte h igual a 15. Então, para representar essa programação da tarefa J1 lá do gráfico, a gente vai colocar o número 1 na posição 1, 2, né? É a tarefa 1 na posição, iniciando o seu processamento na posição 2. Tá aí, né? Esse é o valor 1. E quando a gente faz isso, a gente automaticamente, por aquela expressão lá do quadro laranja que nós acabamos de definir, a gente obriga que todo o intervalo, né, da duração dessa tarefa, indo de 1 até 8, seja 0. E ao mesmo tempo, se eu escolhi a tarefa 1, eu não posso escolher mais qualquer outra tarefa aí nesse intervalo terminando em 8. Certo? Desculpa. Então, por isso que eu zero todas as outras posições das outras tarefas também, as tarefas 2 e 3. Se eu escolhi a tarefa 1, não posso programar mais as tarefas 2 e 3 iniciando nas suas respectivas posições, né, de acordo com seus tempos de processamento. Então, repara que nessa área marcada aí, na matriz, né, essa é exatamente a área do somatório. Quando a gente faz aquele somatório, nós estamos somando as posições dessa área marcada aí. Né? E a gente viu lá pela expressão que a soma de todas essas posições tem que ser no máximo igual a 1. Se a gente já escolheu uma posição, a gente não pode mais colocar o número 1, né? Ou seja, não pode iniciar nenhuma outra tarefa, né, nessas posições aí. Isso garante, então, que eu não vá escolher posições vizinhas. Essa é a pergunta verde lá, aqui, que a gente repetiu a pergunta anterior. Né? Então isso esclarece, né? Isso evita, né, evita que eu escolha, que eu programe duas tarefas em posições aí, ou instantes consecutivos sem respeitar os tempos de processamento de cada uma delas. Essa expressão do quadro aí, laranja, ela vai se repetir, claro que ela não vai valer só para o instante igual a 8, né? Ela vai valer para o 9, para o 10, para o 11 e assim sucessivamente, né? Repare então que para o instante 9 é como se a gente deslocasse uma posição, né, nesse sombreado aí, nessa marca do quadro, né, da matriz. Né? A gente desloca uma posição à frente. Só que quando a gente faz o t igual a 9, a gente tem que continuar respeitando a restrição para t igual a 8. Então esses zeros aí, se a gente já escolheu a posição 1, 2 igual a 1 e já tem esses valores zero, a gente tem que continuar mantendo o zero. Então quando a gente desloca uma posição aí para essa área marcada, somente as novas posições, né, que seria ali na coluna 9, é que poderiam assumir valor 1. Né? Então as novas tarefas só podem ser programadas aí a partir da posição 9. Né? As outras posições que já têm o número 0, eu não posso desmarcar. Né? Desmarcar seria desrespeitar a restrição para a posição aí t igual a 8. Então, simultaneamente, para cada instante t, eu tenho esse mesmo conjunto de restrições e eu tenho que ir respeitando para todos eles. Certo? É por isso que conforme vai avançando o valor de t, né, tem um grupo de pesquisadores que publicaram um artigo, o pessoal, os autores são Pessoa e outros, né, de 2010, que verificaram uma melhoria para essa expressão. Né? Eles disseram assim, conforme vai se aproximando do final do horizonte, né, as tarefas não podem mais ser programadas ali, né? O instante 9 ainda cabe, mas se fosse o instante 12, 13, tem tarefa que já não caberia mais para iniciar nesses instantes. Então eles acrescentaram uma condição no somatório mais externo ali. Então para cada tarefa J, ainda de 1 a N, né, a gente vai fazer a soma, vai considerar essa programação, desde que haja aquela expressão que nós calculamos lá.
que é o instante máximo de início, né? Desde que esse instante seja respeitado, né? Se ainda está em tempo hábil de iniciar uma tarefa, J, né, de acordo com aquela expressão T mais PJ menos 1, isso é menor ou igual a Hzão, então a gente calcula. Se não, a gente já não considera mais o início a partir de então. Tá? Isso já está incorporado então no modelo. Então tá aí o modelo para o tempo de fluxo ponderado, incluindo essa melhoria dos autores La Pessoa e outros. Tá? A última linha, desculpa, a penúltima, né, o último pontinho vermelho aí do slide, né, apresenta o domínio das variáveis, né? O instante de término, aí, o Czão, tem que ser maior ou igual a zero, sempre positivo para todas as tarefas. Os xjt são variáveis binárias, então o domínio são os valores 0 e 1, tá? Os j, né, de xjt indo de 1 a n, e o tzinho indo já de 1 até h menos pj mais 1. Né? Então já para os valores válidos de cada tarefa aí, já considerando isso. E eu coloquei ali embaixo já a anotação, né, da proposta, da sugestão aí do valor do Hzão, horizonte de tempo considerado. Uma observação que a gente faz aqui é que a gente pode eliminar essa variável Cj aí, né? Repara que ela é definida nessa expressão e ela é utilizada somente lá na função objetiva, né? Então a gente pode substituir essa expressão toda do CJ lá na função objetiva. E ficaria assim, ó, fica uma restrição a menos, né, e fica uma variável a menos no problema. Então a única diferença entre esse slide e o anterior é que a gente excluiu aí o Czão, tá, e colocou a expressão do instante de término lá na função objetiva diretamente. Outra observação que a gente faz sobre esse modelo é só para exemplo. Tá? Porque o modelo ele consome um tempo razoável de processamento, né? Isso é característica dos modelos matemáticos, né? Um tempo de CPU, eu digo, né? Tempo computacional. Diferentemente de outros métodos, né? Por exemplo, regras de prioridade, heurísticas, meta-heurísticas, que não garantem a solução ótima, né? Não é certeza que a gente chega na solução ótima, garantem uma solução muito boa, próxima da ótima, talvez até chega na ótima em alguns casos, mas não dá para saber, não prova a otimalidade, né? E rodam muito rápido, né? Eles executam computacionalmente muito rápido. Só que nesse caso, já se conhece uma regra de prioridade, a WSPT, a Weighted Shortest Processing Time, que ordena pelo menor tempo de processamento ponderado, né? E esse resultado, essa sequência, dá a solução ótima para o tempo de fluxo ponderado. Então já se conhece uma regra aí, eficiente, rápida, né, que dá a solução ótima sem precisar do modelo. Por isso que eu trouxe um outro exemplo aqui, tá, que é o modelo para o atraso ponderado. Aí esse sim, a gente precisa do modelo se a gente quiser a solução ótima. Tá? É claro que se a gente se satisfizer com uma solução heurística, pode usar outro método mais rápido computacionalmente, mas se a gente quiser a solução ótima, tem que usar esse. A diferença entre esse modelo e o outro é que aqui tem o Tzão, né, o T grande aí, o tardiness, ou o atraso de cada tarefa, que é calculado aí por essa expressão, tá? O primeiro termo aí do lado direito é o instante de término, calculando o instante de término de cada tarefa, menos o prazo, né? Isso que define o atraso, é o término menos o prazo. Tá? E o Tzão aí é maior ou igual a essa expressão, porque algumas vezes a tarefa pode não ter atraso. Então, se essa diferença do instante de término menos o prazo for negativa, isso acontece quando o instante de término é anterior ao prazo. Imagina, a tarefa termina e o prazo é posterior a esse término. Então, aí o suposto atraso daria negativo. Então, nesse caso, a gente considera o valor do domínio da variável, que é sempre positiva. Então, se o valor calculado é negativo, a gente considera o atraso zero. Se o valor calculado é positivo, significa que teve atraso, a gente considera o valor dessa expressão aí. Tá? E aí a gente faz a ponderação lá na função objetivo, WJTJ. Aqui a observação que a gente faz é que existe também uma regra de prioridade que ordena pelos prazos das tarefas de forma ponderada também, que é a WEDD, Weighted Earliest Due Date. Tá? Só que o resultado dessa regra é heurística.
É uma solução heurística que a gente obtém com a sequência dada por essa regra aí. A gente não obtém a solução ótima, então por isso, de fato, a gente precisa do modelo para resolver este problema, certo? Tem aqui um exercício, uma sugestão de implementação dessa formulação nova apresentada nessa aula em linguagem Julia, tá? Realizando testes aí com instâncias da literatura, e tem aqui as referências da aula de hoje. Por hoje é só, até a próxima! Tchau, tchau!